Fala galera, saudações rubro-negras. Gente, chegou quarta-feira, dia de jogo importante, Red Bull Bragantino, 21h30 pela Globo, diretamente para todo o Brasil. Vamos acompanhar aí, se Deus quiser, essa linda vitória do Flamengo. Aquela velha máxima, né, que craque e confusão e problema o Flamengo cria em casa, né, crise também. Está aí exposta para todos, mais uma crise, mais uma situação para resolver fora dos gramados, fora das quatro linhas, e o Flamengo segue nessa sina aí. Mas vamos ver o que vai ser o desfecho dessa situação. O importante é logo mais fazermos o grande jogo e continuarmos na liderança do campeonato. Um grande abraço e vamos ao vídeo. Valeu! Mas hoje tem Bragantino e Flamengo ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Confronto direto na briga pela liderança do Brasileirão. O Lucas Rangel, direto de Bragança Paulista. Tudo bem, Mari? Um abraço para você, para todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O Flamengo tá pronto, mas cheio de desfalques, né, para enfrentar o Bragantino hoje aqui em Bragança. São 8 peças no total, peças da defesa, do meio-campo, do ataque, incluindo os 2 laterais esquerdos. Enfim, o técnico Felipe Luiz vai ter que improvisar mais uma vez o Varela na esquerda e a princípio vai com o Bruno Henrique mesmo. Apesar do gol do Pedro, apesar da expectativa pelo Pedro, o Bruno Henrique deve começar como titular. Tem a notícia ruim dos desfalques, mas a notícia boa da chegada do Saúl, meio-campo espanhol de 30 anos, que estava no Sevilha, mas pertencia ao Atlético de Madrid. Chegou hoje de manhã ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos, assinar contrato e vai ser novidade do Flamengo aí nas próximas rodadas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O Flamengo, Mari, que não ganha do Bragantino aqui há um bom tempo, desde que o Bragantino voltou para a Série A em 2020, 5 partidas com 3 empates e 2 vitórias do Braga. O Flamengo tenta vencer, então, para se aproximar do líder Cruzeiro e evitar uma aproximação do próprio Bragantino. Vamos ver o campinho com a provável escalação do Mengão para logo mais às 9h30 da noite? Rossi no gol, Wesley na direita, zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Varela improvisado na esquerda, Everton Araújo na vaga do Alan, que também machucou, Jorginho e Arrascaeta, e no ataque Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Expectativa de um bom público hoje aqui em Bragança e também da torcida do Flamengo comparecendo para apoiar o Mengão. Jogo às 9h30 da noite com transmissão da Globo. Um abraço, Mari, para você. Valeu, Lucas. Outro. E o Flamengo tem mais uma crise para chamar de sua, hein? Agora, do chefe do departamento médico, Dr. José Luiz Junco, com o meio-campo, uruguaio de la Cruz. Prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De la Cruz. E foi assim, com essa mensagem, que mais uma crise começou no Flamengo. Como se já não bastasse tudo que aconteceu com o Pedro nas últimas semanas. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo. Não precisava me exporem da maneira que foi feita. Agora, a questão é com o uruguaio De la Cruz. Em 2023, o Flamengo pagou mais de 100 milhões de reais ao River Plate por ele. Mas até hoje, não conseguiu engrenar. Desde a chegada ao clube, foram 112 jogos do Flamengo. Em 26, ele ficou de fora por lesão ou para ser poupado. É quase um quarto das partidas. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Essas falas foram todas do chefe do departamento médico do clube, José Luiz Junco, em um grupo de WhatsApp. E o Junco ainda disse mais. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo, e não para jogar futebol competitivo. Logo depois dessa mensagem vazar, Arrascaeta postou numa rede social uma foto com um companheiro. Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim. Em nota, o staff do De la Cruz se pronunciou, dizendo que foi pego de surpresa e que a atitude não é ética nem correta. Também em nota divulgada há pouco, o Flamengo disse que a mensagem vazada não foi escrita por nenhum dos 5 médicos que compõem o departamento de futebol profissional do clube. A diretoria ainda afirmou que não vai comentar especulações. José Luiz Junco é chefe do departamento médico de todos os esportes do Flamengo. Bom, Pedro e Felipe Luiz. A relação entre o técnico e o jogador está meio estremecida, né? E aí a gente reuniu alguns torcedores para entender quem é que eles acham que tem razão nessa história, hein?
Vou dar um cartão vermelho pro Pedro. Eu vou dar meu cartão vermelho pro GPS, que foi o que viu nessa briga. Pedro, te adoro, tá? Porque você é mimado. Vou dar um cartão vermelho pro Felipe Luiz, tô chocada. Globo Esporte agora também é papo de boteco, só com torcedores do Flamengo. Bora falar de futebol, então? Fazendo o que a gente gosta, falando de futebol e comendo. Será que todo mundo tem a mesma opinião sobre o caso Pedro e Felipe Luiz? Eu concordo com o que ele falou, não da forma, claro, eu acho que ele pegou pesado em algumas palavras. O comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Beirou o ridículo. O Felipe usou um pouquinho das palavras ali, um pouco fora do tom, né? Você é fã do Pedro, né? Muita coisa. Nós também somos, tá? Pra deixar claro. Ouvi fofoquinha interna sobre possíveis vendas, então acredito que aquilo magoou ele de certa forma. Não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Da forma que o Felipe Luiz falou na coletiva, eu achei muito agressivo. Peraí, eu quero entender então aqui. Todo mundo achou que o Felipe Luiz pegou pesado com o Pedro? Eu achei que ele pegou muito pesado. Mas eu acho que era necessário, pelas atitudes que o Pedro estava tendo. Temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo. A entrevista que ele teve após o jogo contra o Fluminense, ele não tentou amenizar a situação. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna. A torcida já perdoou, porque basta ele fazer gol que a torcida perdoa. Conhece o caminho do gol! Eu estava lá no domingo, ele ficou de frente pra mim comemorando, eu chorei a beça. Igual criança. Você chorou? De felicidade, de ver que ele tava ali dando a volta por cima. Eu fiquei esperando pra ver se ele ia no banco abraçar o Felipe, alguma coisa nesse sentido assim. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso. Na hora que aconteceu tudo que aconteceu, a exposição que teve, pra mim ele não ia ficar no Flamengo. É que o Flamengo ele tem uma necessidade de uma crise institucional, assim, quase que mensalmente. O ano do Flamengo nunca pode ser tranquilo. Parece que tem que tomar aquele tapinha na bunda, né? Pra poder, vai. Contra o Bragantino, Pedro titular ou não? Pedro titular. Pedro titular, sim. Sério? Agora você Com certeza. O Pedro, a gente costuma chamar lá em casa. Que tava com preguiça. É, exatamente. Tem esse detalhe E a gente que rola aí. A única coisa que a gente concorda aqui é que o Flamengo é acima de tudo. É isso. De tudo. De qualquer coisa. É isso. Vamos dar um tchau que hoje à noite vocês têm compromisso, né? Flamengo e Bragantino. É isso. Tchau, gente. Meus amigos, uma série de problemas, série de crises, série de situações constrangedoras, situações extracampo que deixam o Flamengo em uma situação muito conflitante. Pelo visto, deveriam tomar o celular de todas as pessoas que frequentam o Flamengo. Acho que daria melhor, hein? Meu Deus, quanta dificuldade de se manter um ambiente bom de trabalho. Como as pessoas são, às vezes, inocentes, né, em conversarem, em darem a sua opinião publicamente, sem se resguardarem do local exato e onde fazerem e com quem fazerem, ou seja lá como for, se é de interesse, não sei, das pessoas que esses assuntos e essas situações vazem. Uma coisa a gente tem certeza, o clima no Flamengo está muito conflitante, muito complicado, isso aí vai reverberar dentro de campo, podem ter certeza disso. Tudo que acontece no extracampo acaba influenciando no resultado das partidas, no ambiente do clube, e muitas coisas podem acontecer, né? Reafirmo aqui o meu pensamento de que essas crises são implantadas de propósito dentro do Flamengo por algumas pessoas maliciosas, maldosas, que acabam induzindo algumas pessoas, seja da cúpula, seja da direção, seja dos diretores, dos jogadores, enfim, a fazerem, falarem, comentarem coisas que não deveriam ser feitas da forma como são feitas, né, expostas na mídia. Então é um ambiente conturbado, uma situação complicada, mais um evento aí, foi a declaração do médico do Flamengo, Dr. Runco, a respeito da situação clínica de um jogador do Flamengo, e aí reverberando toda essa situação, que com certeza terá muitos desdobramentos, acredito eu, que terá uma punição, acredito eu que o departamento médico sofrerá algum tipo de mudança, porque não é um assunto simples, é um assunto fácil de se resolver, é um assunto muito complicado e isso aí vai reverberar bastante em todos os aspectos e em todas as esferas, seja ela, né, futebolística, profissional, seja ela jornalística, civil, sei lá, aonde mais. Só sei que vai ter muita reverberação
e muito desdobramento ainda dessa situação. Fora isso, a chegada do Saúl Ñíguez, jogador espanhol de 30 anos, que já chega no Flamengo, vai fazer exames físicos hoje, médicos, né? E para a assinatura do contrato, e aguardamos aí que ele tenha pelo menos um pouco daquilo que o Gerson entregava para o time, para que o Flamengo continue a ter aquele jogador que consegue rodar a bola, que consegue preencher os espaços vazios dentro de campo, que possa ajudar em algumas vezes na defesa, possa estar sempre no meio campo, possa ajudar no ataque, possa ter a capacidade de virar bolas e virar jogadas de um lado para o outro, possa ter a visão de onde estão seus companheiros, possa pisar na área de vez em quando, ou seja, atuar como um coringa, fazer aquilo que o Gerson fazia com maestria. Portanto, a gente aguarda aí os próximos capítulos dos desdobramentos, né? Então, o Flamengo, aí, resumindo, tem uma série de desfalques por lesão, tem uma série de problemas extracampo. O caso Pedro parece que já está contornado. Agora temos o caso aí do De La Cruz e do médico do Flamengo. E fora, né, as dificuldades que temos aí com a ausência de alguns jogadores, temos o caso do Wesley, que pode sair a qualquer momento. Temos a situação do Carrascal, que ainda virou uma novela e não tem um final feliz programado. Ou seja, alguma coisa vai ter que acontecer aí para ver se consegue encobrir os problemas e que fiquem, né, que sejam levados à tona somente os problemas bons, as coisas boas, as contratações e as vitórias do time que porventura aconteçam. Um jogo difícil hoje contra o Red Bull em Bragança Paulista. O Flamengo não ganha lá há muitos anos pelo Brasileirão, ou seja, teremos aí um grande duelo e me preocupo bastante com o resultado dessa partida hoje, mas vida que segue, temos um grande elenco e vamos ver o que os jogadores têm a nos reservar hoje junto com o Felipe Luiz nessa partida importante pelo Brasileirão, não podemos perder. Galera, amanhã a gente vem trazendo aqui mais informações dessa importante partida. Um grande abraço, saudações rubro-negras, valeu! E falando do Pedro, era a notícia principal do Flamengo, era o alto da página, né? Porque é isso, soluciona-se uma crise, Pedro pode ser... O Flamengo adora estragar uma reunião de pauta, né? Bom, tá tudo certo, preparado, beleza, chegada do Saúl, vamos lá. O Pedro pode ser até titular, é o fim dessa crise. E aí no meio da tarde surge outra que toma o lugar do alto de página e o jogo e a solução da crise do Pedro fica em segundo lugar. Jogador internacional chegando, é tudo ao mesmo tempo, né, cara? Mas... O torcedor do Flamengo... Ontem era para ser isso aí, Flamengo. A gente está mostrando o que estava planejado para ser o dia do Flamengo ontem. Contratação internacional. Página, aí, olha o Saúl onde foi parar. Né? Exatamente. Isso aí, a gente ainda chama de colunão, isso aí? Tá? Isso aí é o pezinho ali da... Nota pé, às vezes se fala nota pé também, né? O ataque também jogou o Saúl pro canto. Aí. Cara, mas eu abri falando isso, assim. Aí o cara deve pegar os jornais hoje e falar, cheguei sem moral, né? Achei que ia ser... Não devem saber, vou precisar contratar um assessor de imprensa aqui. Não devem saber quem eu sou. Chapolin com cartaz, não tem nada disso na capa do jornal, mas enfim. Mas falando do Flamengo, cara, assim, eu tive a honra de cobrir o Flamengo ali, setorista de rádio na época, por 6 anos, e num momento muito diferente, foi na troca da gestão da Patrícia pro Bandeira. Então aquela esperança que se tinha e, num primeiro momento, sem dinheiro nenhum já sabendo que anos posteriores seriam sem título, enfim. Né? Acaba que ganha a Copa do Brasil ainda, que eu acho que nem era algo planejado por aquela diretoria. Cara, o Flamengo tem coisas do Flamengo que são como são. Infelizmente, você pode pensar, seria melhor se fosse de outra forma? Seria melhor se fosse de outra forma. Ah, mas, né, enfim, o clube poderia... E, cara, o Flamengo tem algumas coisas. A primeira coisa, coloque na cabeça, torcedor, não há como não vazar coisa no Flamengo. Não há. Assim, mas tem que ter uma gestão profissional. Cara, são muitos interesses, é muita gente, é um foco muito grande. A gente tá vendo aí a capa do De La Cruz. O que viraram as manchetes, né? Para o torcedor do Flamengo que fala isso, não, jornalista quer instalar uma crise no Flamengo. Juro, cara, de alguém que já cobriu o Flamengo. Não precisa jornalista nenhum instalar crise no Flamengo, porque o Flamengo fabrica a própria crise. E aproveitando as manchetes, a gente está falando aqui porque esse caso teve muita repercussão, né? Por exemplo, o próprio De La Cruz já reagiu, né? O Arrascaeta tem uma foto, postou uma foto ao lado dele, dizendo que é hora de cuidar dos nossos e tal, né? O Marcos Braz, que hoje trabalha no Remo, foi perguntado, né?
sobre isso e deixou essa frase enigmática no ar aí, né? Se eu falasse. Mas assim, como esse caso repercutiu muito, a gente já entrou falando dele, mas não custa, né, dar o contexto aqui. Foi um vazamento de um áudio num grupo chamado Flamengo Barra, né, um grupo de WhatsApp. Aliás, já recebi uma figurinha. Já receberam essa figurinha, não? Qual é o maior rival do Flamengo? Como se fosse uma questão do Enem. A, Vasco. B, Botafogo. C, Fluminense. D, WhatsApp. A resposta certa é a letra. Então, esse é um grupo de WhatsApp que reúne muita gente, inclusive gente da diretoria, ligada à diretoria, e nele está José Luiz Runco, que hoje cuida do departamento médico do Flamengo. E aí tem as declarações que estão na reportagem do GE. Globo, nesse áudio, dizendo que o De La Cruz tem um problema irreparável num dos joelhos e que agora também sofre com problema no outro joelho. E termina com uma frase do tipo, olha, se for para revender, é só para quem não está contando com ele como um jogador de alto nível. É isso. Né? E aí é isso que provoca toda essa repercussão. É uma fala que prejudica em muitas maneiras, né? Prejudica o clube institucionalmente, porque é um ativo do clube, um ativo que custou muito caro. Prejudica o jogador, porque aí, enfim, especialistas podem falar melhor, mas tem talvez uma quebra de sigilo médico ali. Não sei se acho que o Runco não trata diretamente do De La Cruz, mas com certeza ele tem informações e cria um ambiente um pouco difícil, né? Para o jogador, para o atleta, para o próprio presidente do Flamengo, o BAP, que é quem escolheu o Runco para isso. E fala muito também sobre o modo como as informações são passadas. A gente teve essa discussão sobre empresa, clube, o clube tem que ser tratado como empresa ou não. Não sei se tem que ser tratado como empresa ou não, mas há informações que são internas, né? Há informações que não devem ser compartilhadas em grupos de WhatsApp. Essa, por toda a repercussão, está mais do que provado que era uma delas. Assim, não num grupo de WhatsApp que tem pessoas que não estão ligadas, em que há o possível vazamento. A função do jornalista, do repórter, da reportagem do GE que conseguiu isso, é publicar mesmo, e é isso. É interesse público. Tem uma diferença que eu acho relevante do caso Pedro, né? No caso Pedro, o Felipe Luiz faz considerações que em linguagem de jornal a gente chamaria de editorializadas, né? Em que ele inclui palavras, né? Ele vai adjetivando, né? Ele fala que beirou ridículo, que, né? Enfim. Então ele usa expressões pesadas e aí depois o Pedro diz, me senti desrespeitado, a declaração foi acima do tom e tal, né? E no próprio vazamento que origina essa interação, Felipe Luiz Pedro, né? Declarações que todo mundo concluiu que são do José Boto, tem lá o valor de mercado está baixo. Então elas são, né? Elas são mais opinativas. Fã de esporte, a promessa do Flamengo era vazamento zero. O Boto, eu estou falando uma coisa que não foi verdade. Se vocês me corrigem, às vezes eu posso estar falando uma coisa que não é realidade. Atenção, gente, aqui é vazamento zero, vou fechar aqui, tá tudo fechado. Isso aqui é tudo lacrado, só entra quem eu quiser e a hora que eu quiser. Regime profissional. Aqui virou igual a penitenciária, tudo fechado, tudo trancado, não vaza nada. O X9 agora vai sofrer. Agora não é X9, é X18, né? Porque vaza tudo. Isso? Por quê? Precisa saber quem é esse setor de vazamento. Sabe por quê? Vai estourar. Sabe onde que geralmente estoura? Não, porque o cara da assessoria é sempre assim. É sempre um assim. É bom que a gente já sabe quem é quem nessa história toda. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio de vazar mensagem, passar... Puxa vida, o Runco é um cara... Eu tenho um carinho tão grande pelo Runco. Eu sempre me dei muito bem com ele, como médico do Flamengo, da Seleção Brasileira. Tenho um carinho enorme, um cara rodado, experiente. Mas entrar numa... Sabe por que o Oswaldo Pascoal está falando do Runco? Para quem, por acaso, não viu nada de esporte hoje e ligou a televisão agora no Equipe F? Porque a Letícia Marques, jornalista do GE, do Globo Esporte, noticiou no meio da tarde um vazamento de um grupo de WhatsApp em que o médico-chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, ultra experiente, médico do Flamengo por muitos anos, desde a época do Zinho, médico da Seleção Brasileira também por muito tempo, escreveu sobre a situação clínica do uruguaio De La Cruz para um colega. Pelo que eu entendi,
é um grupo formado basicamente por médicos. Falava sobre a situação clínica do De La Cruz e falava o seguinte, a gente tem aí, para eu jogar para o nosso tetra falar a respeito, primeiro dessa coisa de ser um perigo você escrever coisas realmente importantes num grupo de WhatsApp, mesmo que seja de amigos. Vou tentar passar a situação do De La Cruz, jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio. Virando a página, se algum membro já estiver afetado, estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, revenda no caso, né? O Flamengo pagou muito caro, 80 milhões de reais, né? Só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Quer dizer, um patrimônio do clube que custou caríssimo há pouco tempo, né? Se você pensa, o De La Cruz foi adquirido no início do ano passado, né? 2024. Quer dizer, 1 ano e meio, ausente muito mais nessa temporada do que na temporada de 2024. E por conta de um vazamento, depois a gente pode até se aprofundar, porque há um problema sério entre o chefe do atual departamento médico do Flamengo para o chefe anterior, Runco e Tanuri. Primeiro, o aspecto humano da coisa. O De La Cruz tem a carreira seriamente prejudicada. Além das questões físicas, agora também a questão puramente profissionalzinho. Boa noite. Muito boa noite, né? Fã de esporte, Pascoal, Zé Elias, Plihal, meu parceiro. Enjoa de mim ainda não. Não, mano, jamais. Aliás, ao contrário, eu acho que eu vou botar um cadeado na porta São Paulo, Rio de Janeiro. Já vou fazer uma propaganda aqui. Hoje a gente fez uma gravação de um resenha espetacular com o Abel Braga. Vai ao ar sexta-feira. Sexta-feira, 10 da noite. Maravilhoso, fã de esporte, não percam. Bom, falando dessa situação, mais uma situação lamentável, né? De um vazamento de uma coisa que é para se tratar internamente, mais uma vez, né? Agora, totalmente contra, né? Não pode deixar vazar isso não pode acontecer. É ingenuidade de quem escreve e sacanagem de quem divulga. Eu conversei com o Dr. Runco, né? Antes do programa. Posso falar aqui abertamente que é meu amigo. Foi o único médico que me operou.